Ilustres amigos do canal, tudo bem? Saíram os dados do IPCA de setembro e inflação negativa de novo. Como que isso afetou aí os títulos do Tesouro IPCA, principalmente no mês de setembro e nos últimos 3 meses? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. A deflação do mês de setembro e o seu impacto nos títulos Tesouro IPCA. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, sem falta, às 18 horas, tem vídeo novo para você. Se você não sabe, saiu agora, nesse dia de hoje, o dado atualizado, então, do IPCA, a inflação oficial no Brasil, referente ao mês de setembro. E pelo terceiro mês seguido, nós tivemos então deflação, ou seja, tivemos aí um resultado negativo. E nesse mês de setembro, está aí a notícia para você, ficou em menos 0,29, a terceira deflação seguida. E mais do que isso, desde 1998, ou seja, desde aí do início do Plano Real, o país não registrava 3 deflações seguidas, sendo que essa deflação foi a maior acumulada de toda essa série histórica. Então, é sim um movimento muito positivo para a economia brasileira. Só que vamos entender um pouco melhor como que foi essa deflação. Aí você tem os grupos do IPCA, que são os 9 principais grupos que nós temos. E você repara aí que nós tivemos uma deflação maior no item, ou no grupo, melhor dizendo, de comunicação. Dentro do grupo de comunicação, nós tivemos a maior redução com relação a custos de telefonia. E aí envolvendo internet, telefonia, enfim. Esse daí foi o grupo que reduziu mais. Veja que ele reduziu mais de 2%, deflação de mais de 2% nesse grupo. O segundo grupo que puxou mais esse valor, e eu diria mais representativo, inclusive porque ele tem um peso maior no IPCA, é o grupo de transportes. E dentro do grupo de transportes, a principal queda no mês de setembro foi dos combustíveis, de 8,5%. E nos últimos 3 meses, a gasolina caiu mais de 30%. Esse dado é muito interessante, porque é esse que tem sido, então, o motor das quedas do IPCA negativo nos últimos meses. E com um detalhe, nesse grupo aí, nesse grupo de transporte, foi a terceira queda consecutiva, 3 meses seguidos. E também eu quero destacar aí a queda do grupo de alimentação e bebidas. Por que destacar esse grupo? Porque depois de 3 meses, foi o primeiro mês que ele passou então a cair. Então estava subindo em agosto e nesse mês virou para queda. E um dos motivos principais também é a queda dos combustíveis, que faz com que então o preço dos produtos fique mais barato. Por outro lado, nós tivemos aí aumento então da inflação em 2 principais grupos, o grupo vestuário e o grupo despesas pessoais. Mas veja que ainda assim, se nós olharmos aí os 9 grupos, você vai verificar que em 5 deles nós tivemos deflação no mês, então, agora encerrado no mês de setembro. É um dado positivo? É um dado extremamente positivo. Só que nós vamos falar mais para o médio prazo ao longo desse vídeo aqui. E aí, como é que ficou a inflação? Está aí para você, tendo como fonte o IBGE e o site do G1. Veja aí a inflação acumulada. Ela atingiu lá o pico no mês de abril. O pico de 12 meses chegou a 12,13%. Depois ela conseguiu ficar ali, próximo dos 12%, mas depois do mês de julho passou a cair e cair forte. De maneira que agora, em setembro, nos últimos 12 meses, no acumulado, nós estamos tendo uma inflação de 7,17% em 12 meses. E se você olhar aí para esse quadro da direita, você verifica menos 0,29 em setembro, menos 0,36 em agosto. Ou seja, tivemos deflação, mas a deflação já diminuiu, mas continua sendo um fato a ser comemorado. No acumulado do ano, estamos tendo aí 4,09%, ou seja, de janeiro a setembro. E nos últimos 12 meses, 7,17%. Então esses são os dados que saíram hoje, na data de hoje aí do IBGE. Mas é interessante nós começarmos a fazer um olhar não somente para o ano de 2022, mas pensarmos como estão as expectativas para 2023, porque o Boletim Focus que saiu na data de ontem foi atualizado. E aquela pesquisa que o Banco Central faz com 100 de instituições financeiras está aí na sua tela.
Então você já vê que para 2022 a Selic, que é na primeira linha aí, foi mantida na projeção de 13,75. Não teremos queda da taxa Selic esse ano. Para 2023, a expectativa do mercado foi renovada em 11,25. Ou seja, há 4 semanas atrás estava esse 11,25 e se manteve novamente. Então o mercado tem uma expectativa aí de queda de pouco mais de 2 pontos entre o final de 2022 e o início de 23. Início não, final de 2023. Veja que esses dois valores têm se mantido já aí há algumas semanas. Para 2022, há 16 semanas, a expectativa não muda. E a taxa Selic para 2023 já está mantida há 5 semanas, 5 levantamentos seguidos. Agora vamos olhar o mais importante. O IPCA, que no ano passado fechou em 10,06% e assustou todo mundo. Agora, a projeção do IPCA é de 5,71 para final de 2022, sendo que há 4 semanas atrás era 6,40. Esse percentual vem diminuindo aos poucos. E isso é muito importante para realmente domar, ainda que no médio prazo, a questão da inflação no Brasil. Mas quando nós olhamos para 2023, você verifica que a inflação ainda não está dentro da meta. Aliás, não está nem no teto da meta ainda, porque o teto da meta é 4,75. Veja, nós temos a meta e nós temos o teto da meta. A meta realmente é 3,25. Só que o Banco Central coloca uma margem de segurança de 1,5 ponto. Então ela traz de 3,25 até 4,75, que seria o máximo aceitável para 2023. Veja que ainda a projeção do mercado está em 5%, novamente fora da meta. Seria 21, 22 e 23. Por essa razão, a taxa Selic deve ficar alta por um bom tempo. Agora, olhando o PIB, nós tivemos aí a projeção do PIB saindo então de 2,39 há 4 semanas atrás para 2,70. E essa projeção tem subido gradativamente e as estimativas mais atualizadas dizem que pode chegar próximo de 3%. Por outro lado, para 2023 está parando ali em 0,5%, 0,55%. Veja que parece que o PIB não vai ter crescimento representativo para 2023. E isso sim é preocupante, porque já começa a indicar aí que a economia pode não ter um crescimento bom. Em resumo para você esses dados, a inflação extremamente positiva para esse mês e para 2022. Para 2023, o combate continua, só que isso daí deve sim afetar a economia brasileira, porque as taxas mais altas fazem com que os investimentos se reduzam, as pessoas consumam menos, enfim, uma série de restrições que para o médio prazo já começa a trazer preocupação. Agora vamos falar da variação das taxas, você que tem aí o Tesouro IPCA e quer entender o que aconteceu. Só que antes, dá aí aquele super like, porque ajuda e ajuda muito o nosso canal. E já que eu vou falar agora do Tesouro IPCA, você sabia que eu tenho uma playlist com um curso completo de Tesouro Direto? Chama Mapa do Tesouro. Vou deixar aqui no alto a playlist para você aprender tudo, absolutamente tudo de Tesouro Direto. Assista lá. Vamos falar aqui das variações das taxas no mês de setembro e comparar aí os títulos Tesouro IPCAs principais. Então a simulação aqui é com a pessoa que compraria no primeiro dia de setembro e verificaria como que estaria a situação no último dia de setembro, ou seja, no intervalo do mês de setembro. Verifica aqui as taxas de abertura, como é que elas se comportaram. Para o Tesouro 2026, o IPCA 2026, nós tivemos uma variação de 7 pontos. Saiu de 5,82 para 5,75. Então a taxa caiu. Logo, se a taxa caiu, a expectativa é o quê? Que o preço suba. E realmente ele subiu. Saiu de 3.171 para 3.182. Veja que foi uma subida discreta, mas foi um aumento. Da mesma forma, o 2035 e o 2045. Só que nesse caso, a queda foi maior. Caiu 20 pontos. Saiu de 5,93 para 5,73. Então, quem tivesse comprado aquele título ali, já verificou então que o preço subiu. E se o preço subiu, o que acontece? Você teria um ganho aí na marcação a mercado. No caso do 2035, o ganho foi de 2,5%. E o 2045, 4,45%. O que eu quero trazer aqui para você? Duas informações importantes. A primeira, referente à marcação a mercado. Quanto maior a taxa caindo, maior tende a ser o aumento do preço. Então essa é a relação aí que você precisa entender. Taxa cai, preço sobe. E quanto mais cair, maior tende a ser a subida do preço. Esse é um ponto relevante.
O segundo ponto relevante é que você já sabe, o 2035 e o 2045 têm a mesma taxa. Então você deve estar pensando que o preço subiu igual. Não, porque tem um diferencial. Quando a taxa é o mesmo, o que significa isso? É que você tem que olhar o título mais longo. O título mais longo, ele é mais volátil. Então verifica aí que nesse caso, o 2045 subiu mais, subiu 4,45%, enquanto que o 2035 subiu só 2,5%. Então essa é a relação que você precisa entender aí do impacto do IPCA nas taxas do mês de setembro. Só que calma aí que eu vou falar ainda do VNA para fechar tudo. Só que antes, eu quero te falar sobre essa variação nos últimos 90 dias. Por que 90 dias? Porque você viu aí que o IPCA está negativo já em 90 dias. Julho, agosto e setembro. Parece que essa mamata acaba em outubro. Outubro já está indicando o retorno da inflação. Mas vamos lá. Vamos falar aí desse intervalo. Veja aí, voltando àquela mesma tabela, só que agora comparando o intervalo de 90 dias. Nesse intervalo, 5,64 era a taxa no dia 1º de julho, isso do 2026. E no último dia de setembro, ela estava em 5,75. Veja que nesse caso aqui, a taxa acabou subindo. Só que olha para o seu lado direito. Mesmo a taxa subindo, você verifica que o preço caiu discretamente. E eu vou te explicar já já. Aguenta aí. Olha agora o 2035 e o 2045. Os dois caíram 13 pontos base. Saiu de 5,86 para 5,73. 13 pontos de queda. E o que aconteceu? O preço subiu. Um subiu 2% e o outro subiu 3,2%. Aonde é que eu quero chegar com isso tudo? Lembra que na tela anterior eu mostrei para você que o 2026 havia caído 7 pontos base? Agora ele subiu 11. E o que significa isso? O preço não se alterou. Praticamente ali ficou no 0 a 0. Por que isso? Porque o IPCA 2026 ele está mais próximo do VNA. E como ele está mais próximo do VNA, a volatilidade dele tende a ser menor, tanto para baixo quanto para cima. Quanto mais próximo, ele varia menos. Então a tendência agora é você que quer comprar um tesouro IPCA e já sabe que o preço está caro, e eu vou te mostrar já já, você deve comprar pensando em levá-lo até o vencimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, olha o 2035 e o 2045. Na tela anterior que eu te falei, eles caíram 20 pontos base. Agora caíram somente 13 pontos base. Só que você verifica aí, ó, que os preços subiram num percentual menor. Então verifica aqui o que acontece. Como nós estamos com um título mais distante, mais longo para vencer, o que nós vamos observar aí são variações maiores em relação ao título mais curto. E para finalizar, para dizer para você que você agora vai ter informação completa sobre essa variação do IPCA, eu quero passar por aqui a comparação entre o IPCA 2026 e o VNA. Se você não sabe o que é VNA, é o valor nominal atualizado. É aquele valor que você vai receber lá no futuro de qualquer um dos títulos Tesouro IPCA. Então não importa quanto você pagou, lá no final você vai receber um VNA se você tiver comprado um título integral. Então, para explicar aqui para você, na data que eu gravo esse vídeo, o que acontece? Nós temos aqui o Tesouro IPCA 2026 com a taxa de 5,60. Veja que, na data que eu estava verificando, vou até alterar para a data de hoje, que é a data que eu gravei esse vídeo, dia 11/10. Ele já está aí, 3.156. O que significa isso? Eu falei para você, agora há pouco, que esse preço, então, do Tesouro IPCA 2026, lá no vencimento, ele vai valer o VNA. Ou seja, à medida que o tempo se aproxima, essas duas curvas vão fechando. De maneira que quando chegar no vencimento, que vai ser agosto de 2026, os preços serão o mesmo. Então, da mesma forma, o VNA, com esse problema aí de deflação, ele foi perdendo valor mês a mês. Então, ele caiu o valor, então, nesses últimos 3 meses. E isso fez, então, com que esses valores ficassem mais próximos. Só que, veja, no vencimento, você vai receber exatamente o VNA. Ou seja, esse Tesouro IPCA, que hoje, se você comprar um título, está em 3.196, e o VNA, que está em 3.947, lá no vencimento será a mesma coisa. E para os demais títulos, veja que nos demais, se eu trouxer aqui para você, por exemplo, o 2035, hoje ele está aí, ó, por volta de pouco abaixo de R$2.000. E no vencimento, vai valer um VNA, só que ele vai demorar mais para chegar até o VNA. Então esse é o detalhe.
os títulos mais longos, eles demoram mais para chegar nesse preço. E por demorar mais, eles sofrem mais volatilidade, maior variação. Traduzindo para você, IPCA 2026 nesse momento é para quem, 1, quer se proteger da inflação, ainda acredita que podemos ter boa inflação daqui para frente. E 2, vai levar até o vencimento, porque a sua chance de marcação a mercado no atual momento é mínima. Não estou dizendo que não pode acontecer, só estou dizendo que a probabilidade é muito pequena. E para finalizar esse vídeo, tudo isso que eu mostrei aqui é um olhar do histórico, do que já passou. Só que eu volto a dizer para você, o mundo está passando por desafios, por incertezas cada vez maiores. Se esse cenário atual se mantiver, é isso que eu trouxe para você. Agora, se você acredita que algo pode acontecer, eu já te convido. Entre para o clube de membros, o link está aqui no alto, o vídeo explicando para que você entenda maior as incertezas da economia. E você vai receber lá informação e vídeo exclusivo para você se preparar para esse momento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que tenham entendido o impacto da deflação nos tesouros IPCAs. Um abraço e até o próximo vídeo.